no que se refere à sua concessão, tá? E vamos aqui então dizer o seguinte: o benefício previdenciário auxílio-doença acidentário, ele será devido sempre que esse benefício gerar uma incapacidade, também de ordem total ou parcial, de natureza temporária, por mais de 15 dias, porém, cuja causa de sua concessão seja um acidente de trabalho, seja uma doença ocupacional ou do trabalho, ou seja um acidente de trajeto. O acidente de trabalho, ele é regulado, tá, no artigo 19 e seguintes da Lei 8.213 de 1991. Esse artigo 19 traz para nós o conceito técnico, né, do que seja acidente do trabalho. Trata-se de doença, lesão, perturbação funcional que cause a morte, perda, redução de forma permanente ou temporária da capacidade do trabalho em razão da atividade laboral desenvolvida pelo segurado. Ok? O artigo 19 traz ainda, tá, algumas situações em que o acidente do trabalho, tá, será equiparado, tá? Ou seja, algumas situações que se equiparam ao acidente de trabalho, né? Porque muitas vezes o indivíduo ele sofre uma doença, uma lesão, tá? Mas não propriamente dita em razão da atividade que desenvolvia, né? Do maquinário que mexia no momento da realização da sua atividade, tá? Mas é decorrente dela. Por exemplo, quando o respectivo funcionário ele é agredido por outro funcionário da empresa que com ele trabalha, né? A agressão feita pelo funcionário, mesmo por terceiros, equivalem-se aqui ao acidente de trabalho. Façam a leitura do artigo 19 da Lei 8.213 e verifiquem ali todas as possibilidades, né, de equiparação do acidente de trabalho. Além da agressão, teremos aí situações de calamidade, né, sabotagem, terrorismo, tá? Todas elas se enquadrando aí na hipótese de acidente de trabalho equiparado. As doenças ocupacionais ou doenças do trabalho, elas já são definidas lá no artigo 20 da Lei 8.203 de 99, tá? Entendendo-se como doença ocupacional aquela que é desencadeada, ela se origina em razão da atividade laboral desenvolvida. Tá? Já a doença do trabalho é aquela oriunda das condições especiais em que o trabalho ele é desenvolvido. Tá? Todas essas atividades, elas se correlacionam com acidentes de trabalho, sejam elas doenças ocupacionais ou doenças do trabalho. São excluídas do conceito de doença do trabalho ou originária do trabalho aquelas doenças de ordem degenerativa, aquelas que se manifestam em razão da minha idade já avançada, ou seja, da minha seniidade, tá? E também aquelas doenças endêmicas provocadas pela região em que a atividade está sendo realizada. Tá? Imagine, por exemplo, essa situação da Covid-19. Nós estamos diante de uma pandemia. Né? Se eu contraio a Covid-19 no exercício da minha atividade laboral, tá? Porque estou desenvolvendo a minha atividade, por exemplo, na escola, ministrando aulas, porque a minha instituição não parou, tá? Eu contraio essa enfermidade, isso não é uma enfermidade, uma doença ocupacional ou, né, do trabalho, ok? Ao contrário, se eu trabalhasse no hospital, né, no combate à endemia e assim contraio a respectiva enfermidade, essa é considerada doença do trabalho, né, ou doença ocupacional, beleza?
Já o acidente de trabalho decorrente do acidente de trajeto, né, ele se dá quando o segurado ele se acidenta no período em que está se deslocando para o trabalho, da sua residência para o trabalho ou do trabalho para a sua residência. Tá? No momento em que este acidente ele acontece, ele decorre, teremos ali a existência do acidente de trabalho. Não importa aqui qual é o perímetro de distância percorrido pelo trabalhador. Não importa também qual é o mecanismo de condução que ele está se utilizando. Se ele utiliza de um equipamento ou de um meio de transporte fornecido pelo empregador ou se ele está iniciando ali pelo transporte público ou mesmo particular. Tá? Sofrendo o respectivo acidente quando ele estava em deslocamento, considera-se um acidente de trabalho. Chamo aqui a atenção para a medida provisória 905 de 2019, que trouxe ali o chamado Programa Verde-Amarelo. Esse Programa Verde-Amarelo trouxe as suas principais alterações para os contratos de trabalho, para as relações trabalhistas. Porém, em alguma medida, também afetou o direito previdenciário. E nessa medida provisória, que tem duração de 120 dias, está excluído como hipótese de acidente de trabalho o respectivo acidente de trajeto. Teremos que haver se essa medida provisória será convertida em lei. E se convertida em lei, se esse texto que exclui o acidente de trajeto como hipótese de acidente de trabalho, ele será mantido. A ver. Quando dá ocorrência de um acidente de trabalho, necessário se faz a emissão da chamada CAT. O que é a CAT? A CAT é a emissão da comunicação do acidente de trabalho. Então, o termo CAT vem de comunicação de acidente de trabalho. Trata-se de um formulário a ser preenchido pelo empregador para comunicar à Previdência Social qual foi a forma pela qual aquele acidente foi desencadeado, quais eram as atividades que o obreiro realizava, e qual foi o meio que se verificou aquele acidente de trabalho, ok? Alguns empregadores se furtam, se escusam no preenchimento da comunicação de acidente de trabalho. A legislação previdenciária prevê sanções ao empregador no caso de descumprimento. Mas para que o empregado não permaneça prejudicado com essa situação, nós temos que o próprio funcionário pode solicitar a expedição da comunicação do acidente de trabalho, ela pode ser expedida pelo médico que eventualmente atender este segurado, também pelo sindicato profissional da categoria e, em razão de riscos epidemiológicos, pela própria Previdência Social. Muito bem. Vamos tratar então deste benefício de auxílio-doença acidentário. Como dito antes, todas as perspectivas já tratadas no benefício de auxílio-doença comum previdenciário se aplicam ao auxílio-doença acidentário. Duas são as causas que diferenciam este benefício. A primeira delas, nós acabamos de tratar, é o que origina a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, o que origina a concessão desse benefício decorrente de um acidente de trabalho. A segunda causa é no que se refere à carência. Nos termos do artigo 26 da Lei 8.213, o benefício previdenciário decorrente de um acidente de trabalho, ele é isento de carência, ok? Então, o indivíduo, ele basta possuir a qualidade de segurado, Ele não haverá que cumprir a carência mínima exigida pela lei para a obtenção do benefício previdenciário, caso venha contrair aí uma enfermidade, lesão ou perturbação que lhe retire a capacidade para o trabalho por mais de 15 dias, sendo essa incapacidade de ordem permanente ou temporária, se permanente
gerará a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, se temporária, a concessão do auxílio-doença. Vejamos também, né, quais são os efeitos, né, da concessão do benefício de auxílio-doença acidentário. A primeira delas, tá, é no que se refere ao contrato de trabalho. No que se refere ao contrato de trabalho, chama a atenção para a redação do parágrafo do artigo 4º da CLT. Tá? O artigo 4º da CLT vai dizer que o tempo de afastamento para fins de acidente de trabalho será computado como período de efetivo serviço prestado. Por via de consequência, será devido, durante todo o período de afastamento, o recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço a esse trabalhador. Também será devido, nos termos da súmula 440 do TST, a manutenção do plano de saúde deste trabalhador, ainda que em formato coparticipativo, durante todo o percurso de seu afastamento. Okay? Quando este segurado ele recuperar suas condições para o trabalho, tá? Ele terá direito, nos termos do artigo 471 da CLT, a retomar as suas atividades laborais, né? Deferindo-se a ele todas as garantias que foi deferidas à sua categoria durante o período de afastamento. E ainda assim terá a garantia de permanência no emprego, pois terão a garantia estabilitária apresentada pelo artigo 118 da Lei 8.213 por 12 meses consecutivos. Tá? Estas são alguns efeitos, né, que são exclusivos do auxílio-doença acidentário, não se aplicando ao auxílio-doença comum, auxílio-doença previdenciário. Trataremos agora do benefício de auxílio-acidente, ok? O auxílio-acidente, ele diferencia-se completamente, tanto do auxílio-doença previdenciário, quanto do auxílio-doença acidentário. A primeira coisa que nós precisamos de entender é que o auxílio-acidente é uma espécie de indenização previdenciária, ok? Ele é tratado como indenização. Então, a ele não se aplica a inteligência que nós retiramos do auxílio-doença previdenciário ou do auxílio-doença acidentário. O que quero com isso dizer? Quero com isso dizer que, enquanto o auxílio-doença previdenciário ou auxílio-doença acidentário se apresenta como benefício substitutivo do meu salário e, por via de regra, impede o exercício da atividade laborativa no período de manutenção, no período de recebimento deste benefício, o auxílio-acidente ele tem um viés completamente distinto. O indivíduo ele pode trabalhar, ele vai poder prestar as suas atividades normalmente, né? Ele vai poder exercer a atividade laborativa e ainda assim fará jus ao benefício, porque este benefício, repito, tem natureza indenizatória. Tá? Qual que é a hipótese de concessão deste benefício propriamente dito? Nos termos do artigo 86 da Lei 8.213 de 99, tá? Artigo 86 da Lei 8.213 de 99, é o benefício devido ao segurado, tá? Que após as consolidações de sua lesão, recuperar a sua capacidade para o trabalho, tá? E, via de consequência, tá? Ficar com sequela, com uma lesão que implicou na redução da sua capacidade laborativa. Detalhe, pessoal, muita atenção. O segurado que fará jus ao auxílio acidente, ele é capaz para a atividade laborativa, ok? Porém, a sua capacidade, ela foi reduzida. Ela foi reduzida em razão de uma sequela que resultou, né, do acidente que ele sofreu. Importante,
o auxílio acidente, o nome dele já nos reporta isso, ele é devido em razão de um acidente de qualquer natureza, inclusive do trabalho, que resultou na sequela ou na lesão, né, que após as suas consolidações, né, e o indivíduo tendo recuperado a sua capacidade, teve essa capacidade reduzida para o exercício da sua atividade laboral. Né? Por isso, é-lhe devido este benefício no formato de indenização. O benefício de auxílio acidente, normalmente ele é concedido após o encerramento do benefício de auxílio doença ou mesmo o auxílio doença acidentário. Não é de qualquer auxílio doença, tá? Como a gente viu, o auxílio acidente, ele tem como origem um acidente de qualquer natureza ou do trabalho. Então, se eu tive um acidente de qualquer natureza que gerou a concessão do auxílio doença previdenciário ou auxílio doença comum, tá? Após o encerramento deste benefício pela recuperação da minha capacidade, ficar constatada que eu tive uma lesão, uma sequela que reduziu a minha capacidade laboral, será-me devido o benefício. De igual modo, né, no auxílio-doença acidentário. Recuperei minha capacidade, mas em razão do acidente, tive uma redução da minha capacidade laboral, me será devido o respectivo benefício. Mas pode ser também que eu não cheguei, né, a permanecer em gozo destes benefícios por incapacidade. Hipótese em que o benefício de auxílio acidente ele será devido a partir da formulação do requerimento administrativo perante os quadros da Previdência Social. Outra informação importante para nós é a respeito da renda mensal inicial do auxílio acidente. Okay? A renda mensal inicial do auxílio acidente é equivalente a 50% do salário de benefício para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, caso ela fosse deferida ao segurado. Em outras linhas, né? Imaginemos que eu tenho um segurado. Eu vou avaliar todas as suas contribuições vertidas como se eu fosse fazer o cálculo do benefício de aposentadoria por invalidez que eu viesse a lhe conceder. Ok? Feito este cálculo e chegando a este valor, né, o valor do auxílio doença, o auxílio acidente, será equivalente a 50% deste benefício. Ok? Esta foi uma redação também dada pela medida provisória 905, tá, de 2019, que instituiu o Programa Verde e Amarelo. A vermos se será convertido em lei. Não sendo convertido em lei, tá, a regra de concessão do auxílio-doença acidentário será de 50% da renda mensal inicial do benefício. Ok? Muito obrigado, pessoal. Fechamos o nosso conteúdo. Valeu!